Meus irmãos, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, dando continuidade à exposição do texto sagrado. Mateus 7, onde faremos a leitura do versículo de número 12. Farei a leitura uma vez, depois os irmãos repetirão a leitura, farão a leitura mais uma vez. Mateus 7, 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os irmãos? Quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Os irmãos podem assentar. Em nossa última exposição, falamos sobre o remédio que devemos oferecer contra o pecado. Nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 7 e o verso 12, onde responderemos a seguinte pergunta: qual a relação entre a regra máxima de Jesus e a graça? Pois bem, o texto de hoje é um daqueles textos que muitas vezes nós fazemos a leitura dele fora do contexto, ou nós citamos o texto fora do contexto. Se você voltar um pouco para o verso de número 6, você encontra uma perícope. O verso 6 é uma perícope que deveria estar junto com o texto que vai de 1 a 5, e como vimos aqui, essa tradução que nós usamos coloca ela separada. De igual modo, alguns de nós, alguns leitores da Bíblia, colocam o verso 12 em separado, como se ele não fizesse ou não estivesse unido a um bloco, unido a uma perícope, unido a um tema, unido a algo que Jesus está tratando anteriormente. E o texto de hoje nos apresenta a regra áurea de Jesus, chamada por Dr. Martyn Lloyd-Jones de a regra áurea do viver diário. E eu chamarei nessa exposição de áurea máxima, ou regra máxima. Jesus nos dá uma regra que deve ser seguida por cada um de forma máxima. Essa passagem resume o que as escrituras hebraicas ensinam a respeito de como devemos tratar os outros, pois é isso que nos ensina a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Quando a gente olha para a lei de Moisés, estudando o decálogo, 10 mandamentos, nós temos a primeira tábua da lei destinada a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua da lei destinada a nós, que Jesus resume como amar ao próximo, como a si mesmo. Então, a segunda tábua da lei está contida aqui. Por isso que Jesus diz que devemos tratar os outros como nós queremos ser tratados, porque é disso que trata a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento trata disso, portanto. O interessante é que nós temos uma dificuldade para fazer isso. Entretanto, verificamos que Jesus continua abordando o tema central apresentado nos versículos anteriores, que tratam do julgamento que fazemos dos outros. Então, como eu disse, alguns leitores da Bíblia costumam separar esse texto, isolá-lo da sua
perícope, da sua passagem original. No entanto, Jesus aqui não está tratando de um tema isolado, está tratando de algo, ou encerrando, ou concluindo algo que ele vem tratando nos versículos anteriores, que é esse julgamento que nós costumamos fazer dos outros. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que esta declaração é notável e extraordinária, bem como um resumo dos mandamentos que nosso Senhor Jesus sumariou em outro lugar por meio dessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme Mateus capítulo 19, verso 19. A questão é que, ao contrário de cumprir este mandamento, muitos de nós têm dificuldade no relacionamento com as demais pessoas, encontrando nelas defeitos e pecados, e o mais grave, condenando-as sem antes fazer um julgamento de si mesmo. O texto, portanto, não deve ser visto de forma isolada, mas dentro dessa questão que nós deveríamos, em primeiro lugar, olhar para nós mesmos, analisar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, para depois julgar os outros. E nós temos muita dificuldade em colocar o texto, em cumprir o texto, em colocar em evidência o texto em nossas vidas. O que Jesus está ensinando é que antes de julgarmos as pessoas, devemos agir como queremos que elas ajam conosco. Antes de julgarmos A ou B, devemos agir com elas, dentro desse julgamento, como queremos que elas ajam conosco quando elas fazem julgamentos de nós, ou de cada um de nós. Sobre isso, cito mais uma vez Lloyd-Jones, que diz que nesse processo de julgamento, não devemos começar pelas outras pessoas, mas por nós mesmos. Quando nós julgamos uma pessoa, e o verso de número 1 é muito claro nisso: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós não devemos começar qualquer julgamento, nós não devemos julgar, mas se julgarmos, não devemos julgar começando pelas outras pessoas, mas por nós mesmos, analisando a nossa própria vida, olhando o que é que nós estamos fazendo, colocando na balança aquilo que estamos fazendo. Então a instrução, o texto traz uma instrução implícita, e a instrução implícita é para fazermos, antes de qualquer coisa, ou antes de qualquer julgamento, um quadro, onde temos um lado positivo e um lado negativo. Sabe aqueles quadros que a gente coloca lá em casa para ensinar aos filhos, às vezes, né? Ou, se não for um quadro como aquele, não tem problema, pega uma folha de papel e divide a folha de papel em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Devemos fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Devemos fazer uma avaliação daquilo que gostamos e daquilo que não gostamos. O mesmo comentarista diz que você deveria fazer uma lista de seus gostos e de suas aversões, e isso quanto a pormenores, envolvendo não apenas os atos propriamente ditos, mas igualmente os pensamentos e as palavras, envolvendo todos os aspectos de sua vida e de suas atividades, como por exemplo, o que eu gosto que as pessoas pensem de mim. Eu devo colocar nesse quadro uma pergunta bem específica: o que eu gosto que as pessoas pensem de mim? E na parte negativa, colocar tudo o que eu não gosto que elas pensem. Do mesmo jeito, na parte positiva, eu devo colocar tudo que eu gosto que elas pensem de mim.
eu devo colocar lá uma outra pergunta: o que é que tende por deixar-me ofendido? O que é que me ofende? Quando eu analiso os outros e vejo eles fazendo julgamentos da minha vida, o que é que me ofende? Coloca lá a parte negativa e a parte positiva. Portanto, o que é que não me ofende? Para chegar então à conclusão: tudo que não quero que as pessoas me façam, tudo que eu não gosto que as pessoas me façam, tudo que eu não quero que as pessoas me façam, é exatamente isso que devo fazer para com elas. Ou seja, se eu não gosto de ser tratado dessa e dessa maneira, então eu não vou tratar essas pessoas ou as pessoas dessa e dessa maneira pela qual eu não gosto de ser tratado. Está dando para entender? Até aqui? O foco principal da passagem, portanto, está nos relacionamentos, como resumido nessa regra de ouro, que eu chamo aqui de regra máxima: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus havia dito que veio para cumprir a lei e os profetas, conforme Mateus capítulo 5, verso 17. E agora indica que os seus ensinos, reunidos no Sermão do Monte, devem ser cumpridos igualmente pelos seus discípulos. Jesus veio cumprir os mandamentos contidos na lei e nos profetas. Nós, então, estamos sendo chamados a cumprir todos esses mandamentos descritos na lei e nos profetas. Quais são? Jesus sumariou esses mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tratarei ele como ele quer, como eu quero ser tratado por ele. Dito isso, a pergunta a ser respondida hoje é: qual a relação entre a regra máxima de Jesus e a graça? Qual a relação existente entre a regra máxima de Jesus, versículo 12, e a graça? Lembrando que estudamos sobre a graça na escola bíblica dominical. Qual a relação dessa máxima de Jesus com a salvação? A relação existente entre a regra máxima de Jesus e a graça é o teste da alma. Vou repetir: é o teste da alma. Versículo de número 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aqui Jesus está testando a nossa alma. Pois bem, tem sido dito que é extremamente difícil conhecermos uns aos outros. É extremamente difícil conhecer o outro. Eu não conheço Débora suficiente. E Débora não me conhece suficiente. Embora estejamos casados há 32 para 33 anos. É uma vida, né? Eu não a conheço. Ela não me conhece. Porque é extremamente difícil. Tem hora que eu tomo atitudes, ou ela toma atitudes, que eu digo, e ela diz do outro lado: eu não conhecia isso em você. Tem mãe que não conhece os filhos. E os filhos que, embora saíram de suas mães, não conhecem as mães. Não é assim? Porque é extremamente difícil de conhecermos uns aos outros. No entanto,
dizem que podemos conhecer uma pessoa por suas características, gostos ou com quem eles andam. E usam até texto bíblico. Não é? Pela árvore conhecereis... Não, pelo fruto conhecereis a árvore. Dizem-me com quem andas... Não. É assim mesmo, né? Me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Não é assim? É dito isso, que nós podemos conhecer as pessoas pelas características delas, pelos gostos delas. Podemos conhecer as pessoas olhando com quem elas andam. David Brooks, em seu livro Como Conhecer Bem uma Pessoa, diz que conhecer uma pessoa de verdade vai muito além de conversas superficiais. Exige-se curiosidade genuína, observação do comportamento e tempo. Vou repetir. David Brooks diz que conhecer uma pessoa de verdade vai muito além de conversas superficiais. Exige-se curiosidade genuína em relação àquela pessoa, observação do comportamento daquela pessoa e leva-se tempo. E eu acabo de dizer que há 32 para 33 anos de casado, eu ainda não conheço totalmente a esposa. Ela também não me conhece totalmente. Pois bem, escritores como o David têm sugerido maneiras de como podemos conhecer verdadeiramente uma pessoa. E aí, observe cinco coisas na pessoa que você vai conhecê-la. Não é bem assim, mas sugerem que podemos conhecer verdadeiramente uma pessoa se de fato seguirmos algumas maneiras, alguns passos. Obviamente, não entraremos nessa discussão, já que o foco não é conhecer a pessoa, e sim a alma da pessoa. Nós não estamos para conhecer as pessoas, pelo menos na questão do texto aqui, porque o teste não é de pessoas, o teste é de almas. Como podemos conhecer, portanto, o cidadão do reino de Deus? Como podemos conhecer o crente? Ora, se é difícil conhecermos uns aos outros, humanamente falando, o que dizer do conhecimento dos verdadeiros filhos de Deus? A curiosidade genuína e o tempo não serão capazes de nos fazer conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Eu não posso conhecer a alma, a característica principal dos filhos de Deus reside na alma. Eu não posso conhecer verdadeiramente os filhos de Deus tendo curiosidade genuína da alma. E não é baseado no tempo, porque o nosso tempo aqui é limitado. Heidegger diz que nós nascemos para morrer. Nascemos, portanto, com prazo de validade. Não temos tempo. Então a curiosidade genuína e o tempo não serão capazes de nos fazer conhecedores dos verdadeiros filhos de Deus. Porém, a observação do comportamento nos ajudará nesse conhecimento. E esse comportamento da alma é observado nas ações do corpo, da pessoa. Pois bem, o padrão estabelecido nos versículos 1 a 6 e a promessa nos versículos de 7 a 11 estabelecem as bases para o conhecimento de um cidadão do reino de Deus. O versículo 12 não pode ser
lido, vivido, estudado, analisado, questionado, colocado em prática de forma isolada, porque ele faz conclusão de toda essa perícope que vai do versículo 1 ao versículo 12. E nós temos um padrão estabelecido no versículo 1 ao versículo 6 e uma promessa estabelecida entre os versículos 7 e 11. E esse padrão estabelecido com essas promessas, ou com essa promessa, nos ajuda a conhecermos os verdadeiros filhos de Deus, ou o cidadão do reino. E o cidadão do reino foi tratado por Deus com graça, misericórdia e provisão constante. Bom, em certo sentido, toda a raça humana é tratada com Deus assim. Mas, mais especificamente falando do cidadão do reino de Deus, o crente verdadeiro, ele é tratado por Deus com graça, misericórdia e provisão constante. Logo, o cidadão do reino de Deus, que é tratado de forma excepcional por Deus, de forma maravilhosa por Deus, é chamado a tratar os outros com o mesmo padrão de bondade que recebemos de Deus, com o mesmo padrão estabelecido por Deus para nós. E aquilo que desejamos receber de Deus é a forma pela qual nós devemos tratar os outros. A regra máxima de Jesus, fazei-o vós também a eles, baseia-se no fato de que o cristão já recebeu toda a generosidade de Deus. Ao apresentar sua regra máxima, Jesus está propondo, portanto, o teste da alma para aqueles que dizem ser cristãos, ser verdadeiros filhos de Deus. Como vimos na escola bíblica, o Senhor diz que há entre o grupo alguns que não são crentes. E ele aqui está propondo o teste da alma para saber quem realmente é crente. Para saber aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. A questão é que só passa no teste quem realmente for alcançado pela graça. E por isso teve sua vida transformada. Humanamente falando, podemos enganar durante uma vida inteira uns aos outros sobre sermos crentes verdadeiros. Tem muita gente que senta nesses bancos aí que os irmãos estão sentados e não são crentes, mas eles agem de uma forma tal que nos enganam. Então nós podemos enganar uns aos outros dizendo eu sou crente. Podemos passar uma vida inteira na igreja dizendo que somos crentes sem sermos. Porém, espiritualmente não podemos enganar a Deus. Não podemos enganar a Deus. Nem um minuto sequer. Sobre isso, sobre sermos crentes verdadeiros, para descobrirmos se de fato nós somos crentes verdadeiros, temos aqui, portanto, o teste da alma. Neste sentido, temos nesse teste para a alma a oportunidade de mudança, de transformação por meio de duas coisas. A primeira coisa é a inversão de papéis.
A regra máxima de Jesus exige que o indivíduo saia da sua própria perspectiva e se coloque no lugar do outro, perguntando: como eu gostaria de ser tratado? Lembra lá do quadro, um ponto negativo e um ponto positivo? Como eu gostaria de ser tratado pelas outras pessoas? Está lá escrito como eu gostaria de ser tratado? Assim. Que fossem verdadeiros comigo, que não fizessem pré-julgamentos da minha vida, que não me olhassem torto. Que não está lá escrito tudo, a maneira como nós gostaríamos de ser tratados pelos outros? Pois bem, uma vez descoberta qual é a maneira que gostaríamos de ser tratados, deveríamos tratar os outros dessa mesma maneira. Quem consegue passar nesse teste, isto é, tratar os outros, isto é, inverter os papéis, se colocar no lugar do outro e tratá-lo conforme eu gostaria que ele me tratasse, esse é um verdadeiro filho de Deus. Quem conseguir tratar os outros de uma maneira como ele mesmo gostaria de ser tratado, tá lá a relação, tá lá a lista. Que fossem verdadeiros comigo, que não me olhassem torto, não está lá? Se eu conseguir tratá-los dessa maneira que quero ser tratado, eu sou um verdadeiro filho de Deus. A graça me alcançou, a graça me transformou. Eu deixei de ser um que julga, que aponta o dedo, e passei a me colocar no lugar desse, que eu estava apontando o dedo, que eu estava julgando. Quem conseguir isso é um cidadão do reino e um filho de Deus. Quem conseguir deixar de julgar os outros de forma condenatória, por estar no lugar daquele, é um verdadeiro filho de Deus. Quem não conseguir, não é um verdadeiro filho de Deus. Quem continuar julgando, condenando ou julgando de forma condenatória as outras pessoas, é porque ainda não foi alcançado pela graça. Segundo, como disse, nesse sentido, temos nesse teste, o teste da alma, a oportunidade de mudança, de transformação por meio de duas coisas. Primeiro, a inversão de papéis, isto é, eu me colocando no lugar do outro e agindo com ele conforme eu gostaria que ele agisse comigo. Segundo, encontrando o remédio ou aplicando a nós o remédio contra o julgamento. Essa atitude de fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, elimina o espírito de censura e julgamento condenatório discutido desde o começo do capítulo 7. Então, eu quero um remédio que cure o meu ego, o meu desejo, a minha vontade de estar sempre apontando o dedo para o outro, de sempre estar julgando o outro. Que remédio é esse? É me colocar no lugar dele. Se eu me colocar no lugar dele, eu não o julgarei com tanta severidade como eu estou julgando. Se eu me colocar no lugar dele, eu não apontarei o dedo para ele conforme eu estou apontando. É o remédio. É me colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. Porque foi isso que Jesus sentiu. Foi isso que o próprio Deus sentiu. Deus olhando para nós, olhando o nosso pecado, sentiu a nossa dor, o nosso sofrimento e disse: vou salvá-los. Jesus olhando para nós, sentiu a nossa dor, o nosso sofrimento e disse: vou salvá-lo. Ele inverteu os papéis. O que Jesus queria era a transformação de meros religiosos
em verdadeiros crentes, e esse objetivo só será alcançado para aqueles que passarem no teste da alma. Jesus está dizendo: você declara ser crente? Declaro. Você vai à igreja? Vou. Você lê a Bíblia? Leio. você sou. Lembra lá do jovem rico? O jovem rico perguntou o que poderia fazer para ir para o céu. Aí Jesus disse: cumpre os mandamentos, cumpre a lei, cumpre os mandamentos. Ele disse: você já faz tudo. E tem uma coisa que falta ainda. No contexto dele, é porque ele amava os bens, a riqueza. Aí Jesus diz: vai, vende e dá aos pobres, volta e segue-me. Ok? Aqui ele está dizendo: vocês cumprem os mandamentos? Cumprimos. Vocês são crentes? Somos crentes. Vocês, não, Senhor, a gente faz tudo o que é para fazer. Aí Jesus diz: falta uma única coisa: é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Quando você fizer isso, você vai deixar de julgar o outro. Quando você fizer isso, você vai deixar de apontar o dedo para o outro. Quando você fizer isso, você vai demonstrar a ele o amor que Deus requereu de você. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai julgá-lo. Logo você é cidadão dos céus, cumpridor dos mandamentos. Se você ama o próximo, e lembra lá da segunda tábua da lei, ela diz: não matarás, não cobiçarás. Não cobiçar aqui é cobiçar a mulher do outro, é cobiçar os bens do outro. A tábua da lei diz: não matarás, não levantarás falso testemunho. Lembra lá dessa parte da lei? Então, quando você amar o outro como ama a si mesmo, você não fará essas coisas para com ele. Você se colocou no lugar do outro. Por que é que eu não cobiço a mulher do outro? Por que é que eu não cobiço os bens do outro? Por que é que eu não levanto falso contra o outro? Por que é que eu não mato o outro? Porque é assim que eu quero que eles ajam para comigo. Quem age assim é um verdadeiro filho de Deus. Por outro lado, agora precisamos tratar da conjunção coordenativa conclusiva que há no texto. Qual é essa conclusão coordenativa que há no texto? O texto diz: tudo quanto pois. Precisamos tratar desse pois. Essa conjunção é importantíssima no texto, pois ela é a chave para entendermos, para interpretarmos corretamente o versículo em apreço, o versículo 12. Ela conecta a graça máxima de Jesus com os ensinamentos dados anteriormente, conforme o versículo 1 a 5, não julgar, e a promessa de Deus como um Pai amoroso, que dá boas coisas aos que lhe pedem, versículo 7 a versículo 11. Olhe, a perícope em apreço vai de onde a onde? Quais são os versículos dessa perícope? Mais especificamente, o contexto geral de 1 a 12, mas a perícope vai de 7 a 12. O que é que nós temos na perícope 7 a 12? Nós temos Jesus dizendo: orem, vimos isso na semana passada, orem insistentemente, né? Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Aí vem aqui uma descrição do Pai amoroso, Deus. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Deus, o Pai amoroso, vai nos dar o Espírito Santo, ok? Então, do verso 7 ao verso de número 11, nós temos a promessa de termos as nossas orações respondidas.
O que é que tem a ver então, versículo 12? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Qual é o ponto de ligação? O que é que existe entre a máxima e a graça? Pois bem, só podemos tratar os outros com bondade e compreendermos como Deus nos trata, com graça e generosidade, quando analisamos quem é Deus para nós. Deus é esse que nos trata com generosidade, com bondade, com graça. Ele não permite que falte nada na nossa vida. Ele não nos trata com severidade, Ele não nos julga com severidade. Logo, se Ele é esse Pai bondoso, eu tenho que ser para com os outros bondoso. Eu tenho que tratar os outros conforme Ele, Deus, me trata. Veja, é essa conjunção coordenativa, conclusiva. Ele fala de que Deus é bondoso, de que Deus age na nossa vida, de que Deus nos abençoa. Aí diz, tudo quanto, pois... Ora, se Deus é bondoso, se Deus é generoso comigo, tudo que eu quero que os outros me façam, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ora, em outras palavras, da forma que Deus age comigo, eu devo agir com elas. Eu tenho que ser bondoso para com elas. Eu não devo agir com elas da forma que eu ajo atualmente. Tem que haver uma transformação, uma mudança na minha vida. O cidadão do reino de Deus é aquele que compreende essa perícope relativa à oração como o instrumento usado por Deus para moldar o caráter do cidadão do reino e a regra máxima como a manifestação visível desse caráter moldado, transformado e aplicado nos relacionamentos sociais. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos com calma nesta hora. Veja, o cidadão do reino de Deus é aquele que compreende a oração, versículo 7 a 11, como o instrumento usado por Deus para moldar o caráter do cidadão do reino. Então, se no verso 1 diz para mim não julgar e eu continuo julgando, vem o versículo de número 7, pede a Deus para mudar. A oração é o instrumento usado por Deus para que eu possa então pedir a Ele mudança na minha vida. Tratamos disso na semana passada. Ele diz, você não consegue cumprir a regra estabelecida por Deus, não julgar as pessoas. Então pede a Deus discernimento. Pede a Deus capacidade. Foi isso que eu não disse lá no começo. Deu branco lá no começo. Enfim. Se eu não tenho a capacidade, se eu não consigo seguir a regra estabelecida por Deus, o padrão é elevadíssimo, não julgue para não ser julgado. Eu não consigo, aí Deus diz, tem a oração para você pedir essa capacidade, o discernimento de como deve tratar os outros. Então a oração é que molda o nosso caráter. Se eu ajo com severidade para com os outros, por alguma razão minha interna, egoísmo, desejo de querer sempre estar na vanguarda, sempre estar à frente, de ser melhor do que os outros, eu devo orar e pedir a Deus, bater a porta dele, insistir com ele, dizendo, muda isso.
Agora, a regra apresentada no versículo 12 é a manifestação visível de que eu tive o caráter mudado. Então, se eu tive o caráter mudado, a minha alma vai demonstrar isso com facilidade. Tá dando para entender? Ou não? Se eu orei, pedi a Deus para ser transformado, para deixar de julgar os outros, para deixar de apontar o dedo para os outros, se eu pedir a Deus para não, para deixar de parecer que sou melhor do que os outros, e Deus faz isso porque Ele diz: pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abre-se-lhe-á. Então, se eu peço a Deus para ter o meu caráter, a minha vida moldada, transformada, ser igual a Cristo, Ele vai fazer, não vai? Vai. Então, se eu tiver a vida transformada, eu devo agir para com o outro como eu quero que ele haja para comigo. Por isso, essa conjunção coordenativa conclusiva. Se eu tive a vida transformada por Deus, não tem por que eu agir de outra forma. Se eu tive a vida transformada por Deus, eu não posso continuar como eu vivia no passado, como eu agia no passado, como eu apontava o dedo para as pessoas no passado. Disse aqui para vocês outra vez, fui trabalhar na Hebron, chamava-se mutirão, Kelita lembra disso, chamava-se mutirão, não dava-se vencimento na confecção dos medicamentos que se vendeu naquele mês, então chamava pessoas para fazer um mutirão e colocar aquela produção, entregar aquela produção. E aí eu fui trabalhar nisso. Estava lá numa sala, trabalhando, aí entra um rapaz, olha como eu julguei o rapaz antes de conhecê-lo. Era aqui assim, intragável. Que camarada tão... Terminou que se tornou o meu melhor amigo na empresa. Nós agimos assim. Mas se Deus transformou a minha vida, não tem por que eu continuar agindo assim. Entende? Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que agir com os outros conforme eu quero que eles ajam comigo. Esse é o teste da fé. Só passa nesse teste da fé quem realmente é crente. Quem realmente é filho de Deus. Quem cumpre a regra estabelecida no versículo 12 é de fato cidadão do reino de Deus, por ter sido moldado, transformado à imagem de Cristo. Veja Romanos 8, 29. Eu terminei até fazendo um comentário com Débora, dizendo que Jesus eu usei assim, a seguinte terminologia: Jesus é engraçado. Jesus é engraçado. Porque ele não economiza. Ele não economiza nos seus ensinamentos. E eu, preocupado, como é que eu vou tratar desse assunto? E fiquei preocupado. Eu fiz esse comentário com Débora, né? Olha, de fato, Jesus não economiza. Ah, pastor, é muito difícil tratar os outros conforme eu quero que eles me tratem. Pastor, é muito difícil sair do meu lugar, ceder o meu lugar para o outro. Ah, rapaz, quando eu estou na fila, eu estou numa fila e alguém quer passar na frente, não, de jeito nenhum. Não é assim? Ou não? Eu vinha... são coisas que já aconteceu várias vezes. Vem ali na Ponte Irmã Jerônima. De manhã, quem desce
do Indianópolis para o centro, você sabe como é, né, Isaías? É um fuzuê. Fila de carro vai longe. Aí, bem na ponte, descendo para entrar na ponte, são duas mãos. Aí a funila que fica uma mão só em cima da ponte. Aí vem os engraçadinhos que, ao invés de ficar na fila de carro, aí vem aqui, ó, chega lá na frente. Aí eu digo, não, na minha frente não. Aí acelera, encosta demais no outro. Ou não é isso que a gente faz? Mas Jesus diz aqui, trate ele conforme você gostaria que ele lhe tratasse. Se fosse você, está errado, mas se fosse você não queria que ele deixasse entrar? Por que você não deixa? É o teste da alma. Só que nós fomos moldados, transformados à imagem de Cristo. O que é que diz Romanos 8, 29? Então nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de quem? De Cristo. Agora imagine, se Cristo tivesse agido conosco conforme nós agimos com os outros. Imagine, Cristo está lá no céu, está lá no reino, no trono. Aí se ele dissesse assim, não, eu não vou agir com benevolência, eu não vou abençoar eles, não vou. Eles são maus, eles me tratam de forma má, eles não têm nenhum desejo por mim, então eu também não vou lá ajudá-los, salvá-los. Imagine como teria sido. Cristo inverteu os papéis, Cristo se colocou no nosso lugar. Logo nós temos que nos colocar no lugar do outro. A regra máxima de Jesus é o ápice da vida e ética cristã, impossível de ser alcançado pelo esforço humano. Nós não conseguimos tratar os outros conforme eles querem que nós o tratemos. Se for do ponto de vista humano, mero humano, é o humano falando, eu vou dizer não, ninguém vai passar na minha frente aqui na ponte Irmã Jerônima. Não, ninguém tá lá na fila da caixa, da lotérica, ou está lá na fila do supermercado, ninguém vai passar na minha frente. Se a gente olhar humanamente falando, não deixaremos ou não trataremos as pessoas de uma forma generosa. Só tratamos quando somos alcançados pela graça. Só mudamos o nosso comportamento para com as outras pessoas quando somos alcançados pela graça. Quando passamos nesse teste chamado aqui teste da alma, quando nascemos de novo, quando vivemos em constante dependência de Deus. Portanto, se você quer ser reconhecido por Deus como seu filho, deve cumprir essa regra máxima de Jesus. Eu quero conhecer as pessoas, mas eu já disse que é difícil conhecê-las. Pois bem, humanamente falando, é difícil conhecer as pessoas. Agora, eu quero que Deus me conheça, que Deus me abençoe, que Deus haja na minha vida. Cumpra essa regra. Faça conforme está dito aqui por Jesus. Se você quer ser conhecido por Deus como seu filho, cumpra a máxima de Jesus. Com isso, seu comportamento em relação ao próximo mudará, sendo claramente percebido. Quando você conseguir agir para com as pessoas de outra forma, diferente da que trata as pessoas hoje, isso vai ser perceptível. Até mesmo os demais irmãos vão dizer, esse é crente, essa é crente. Meus irmãos,
Hoje aprendemos que Jesus estabeleceu uma regra de ouro, uma regra máxima a ser colocada em prática por cada cidadão do reino de Deus. Veja, essa regra é para mim e para você, não é para o mundo. Para o crente, é para o cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus age diferente. Essa regra apresenta a conduta humana esperada por Deus. Deus espera essa conduta de todos. Se houvesse essa conduta, não haveriam as guerras que estão existindo. E eu só posso falar delas. Por exemplo, Rússia contra a Ucrânia. Por que a Rússia invade a Ucrânia? Porque se acha melhor do que a Ucrânia. Por que a Ucrânia se defende em relação à Rússia? Porque se acha melhor do que a Rússia. Mas se ambas as nações tivessem se colocado no lugar do outro, nem a Rússia teria invadido, nem a Ucrânia precisaria estar se defendendo. É o que acontece conosco. Se eu me colocar no lugar do outro, eu não vou agir com ele como eu tenho agido. Entende? Sendo assim, devemos deixar de sermos egoístas, querendo ser bem tratados pelos outros, enquanto os tratamos mal. Eu quero ser bem tratado por todos, mas, né? Eu não vou citar a pessoa, mas tem uma pessoa que me conta as coisas e diz assim: mas eu respondi assim, assim e assim. Alguém disse alguma coisa, mas eu respondi assim, assim, assim e assim. É uma forma grossa, dura, pesada. Eu digo, para que fez isso? Só piora a situação. Se eu me colocar no lugar do outro, não vou responder de forma rude, de forma grossa, de forma... O convívio vai ser melhor. O problema vai ser resolvido. Eu vou demonstrar que de fato sou filho de Deus. Então eu não posso continuar sendo egoísta, querendo ser bem tratado pelos outros quando eu os trato mal. Isso é incompatível aos filhos de Deus, pois estes foram bem tratados por Deus. Eu não posso tratar ninguém com severidade, com rudeza, porque Deus me tratou bem. Deus foi generoso. Deus foi gracioso, bondoso. Recebemos dele não o que merecemos, mas as boas coisas. Veja o verso 11. Alguém lê o verso 11, por favor. Eu estou encerrando. Verso 11. Mateus 7. Quem lê? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que estão deixa eu voltar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus não nos tratou com severidade. Nós recebemos dele, nós não recebemos dele o que merecíamos. O que é que nós merecíamos? Mão pesada. Por que é que nós pesamos a mão em relação aos outros? Entende? Nós não recebemos o que merecíamos. Nós merecíamos ser fulminados. Pecou, Adão pecou, era para Deus ter... Era o que ele merecia. Sumir da face da terra. Ao invés disso, Deus foi lá, colocou a mão. Tem calma, eu vou te ajudar.
Ele nos dá coisas boas, Ele nos abençoa. Como é que os filhos dele têm que tratar os outros? Do mesmo jeito. A gente não pode tratar os outros. Ah, mas fulano só merece isso mesmo. Fulano só merece que eu seja rude, que eu seja grosso, que eu responda à altura, que eu faça isso, que eu faça... Não! O Filho de Deus não age dessa forma. Age como Deus agiu. Afinal de contas, é filho de quem? De Deus. Se tivéssemos recebido o que merecíamos, tínhamos sido destruídos por causa do pecado, mas Deus foi generoso e não nos destruiu. Portanto, o que temos aqui é uma revelação de causa e efeito. Porque Deus é generoso conosco e atende nossas orações, nós devemos ser generosos com os outros também, tratando-os da mesma forma que fomos tratados por Deus. Mais que isso, tudo quanto, pois, queremos que os homens nos façam, assim devemos fazer a eles também. Pois, como explicado por Jesus, é exatamente isso que Deus requer de nós na lei de Moisés, especificamente na segunda tábua da lei, onde temos as leis relativas ao próximo e os ensinamentos dos profetas, que seguem a mesma linha da segunda tábua da lei. Todo o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, onde temos dois maiores mandamentos, sendo o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa máxima de Jesus está nos chamando para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós não continuaremos com o mesmo procedimento que tivemos até agora. Vamos mudar. Haverá uma transformação na nossa vida. E logo Deus vai olhar para nós e vai dizer: realmente, ele é meu filho. Ele realmente é cidadão do reino. Passou no teste. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê, de fato, a condição de tratar os outros como nós queremos ser tratados. Oremos. Senhor, obrigado por mais uma exposição bíblica. Tem sido prazeroso, ó Deus, falar destes assuntos, embora de uma complexidade muito grande. Eu peço ao Senhor nesse momento que continue dando a cada um de nós discernimento, capacidade para entender, para nos amoldar de acordo com estas regras estabelecidas, por este padrão estabelecido pelo Senhor. Dê aos meus irmãos, ó Deus, a capacidade de entendimento. Eu sei que o Senhor, através do seu Santo Espírito, tem iluminado a mente de cada um deles. Mas conforme estudado na escola bíblica dominical, tem muitas coisas difíceis de entendimento. Ó Deus, nos dá com clareza o entendimento de que precisamos cumprir esta regra, chamada a regra de ouro, esta regra estabelecida pelo Senhor, que nós sejamos de fato verdadeiramente teus filhos, tendo o nosso caráter mudado, transformado à igualdade de Cristo, isto é, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem dele, que de fato sejamos. Nos abençoe, ó Deus, nos dê um resto de domingo abençoado, um resto de noite na tua presença, meditando nestas coisas, e nos dê uma semana de muita paz, de muita realização, de muita cura, de muitos milagres na nossa vida, sendo um destes a transformação da nossa alma, ela se enquadrando aos desejos do Senhor Jesus.
É assim, ó Deus, que oramos e já agradecemos. No nome dele próprio, Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém. 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 Amém, meus irmãos.